Ó, o Wagner Lopes dando boa noite aqui. Seria possível uma estimativa de custo do processo judicial? Parceiro, solta a sua estimativa aí, parceiro, que você é bom para dar estimativa. Você sempre, quando fala Custos de estimativa aqui, processo judicial? fala a sua estimativa aí, parceiro. Pessoal, o que acontece é assim, tá? Quando falamos em processo judicial, né? Portanto, aqui na Itália, a gente tem que ter em mente o seguinte: primeira coisa que vai compor o preço é o imposto, tá certo? Em torno de 23, 25%, dependendo da inscrição dessa empresa que vai te atender. Depois nós temos também as custas iniciais do processo e as custas finais. Diferente do Brasil, a gente tem aqui as custas iniciais e as custas finais, tá? E aquele no meio do caminho, qualquer eventual cópia de documentos, se tiver que fazer, por exemplo, uma ida a mais num determinado comune, ou o que quer que seja, tá? Isso tudo vai compor o preço, tá certo? Então, hoje, você tem profissionais sérios que vão trabalhar de honorários, tá certo? Entre 3.000 e 5.000 euros, por exemplo, para 1 a 3 pessoas. Isso é uma média. Né? Isso eu estou dando uma média, pessoal, de quem trabalha correto, de quem paga o imposto, de quem emite nota. Agora, se você está lá contratando alguém que não está emitindo nota, é óbvio que esse preço vai ser menor. Só que também é óbvio que se ele cair, ele vai te arrastar e vice-versa. Porque o teu dinheiro vai sair do Brasil para vir para a Itália. Isso tem controle. Né? Não, eu contratei uma terceirizada, eu vou pagar a terceirizada no Brasil, né, uma empresa aqui aí no Brasil, e essa empresa do Brasil subcontrata um advogado na Itália. Olha quantas pessoas estão envolvidas aí, pessoal, na sonegação fiscal. Passou de 3, pessoal, ó, já tem 3, você, o terceiro e o advogado. O que começa a acontecer? Formação de banda ou quadrilha, associação para o crime, outras coisas mais, tá? Eu estou dando exemplos aqui, sem entrar no mérito da questão. Mas são crimes que vão se somando. Então, poxa, você quer se tornar um europeu? Faça a coisa correta. Você quer sair do Brasil, mas não quer deixar o Brasil sair de você? Então, hoje, tenha em mente, um bom profissional que trabalha direitinho, que paga os impostos, de honorários, ele vai te cobrar de 3 a 5 mil para um processo para até 3 pessoas. Mais as custas processuais iniciais, finais e eventuais emolumentos ali, gastos que ele vai ter com cópias e algumas coisinhas bestas ali, tá certo? Uma diligência qualquer. Então, leve muito a sério isso, tá, pessoal? Não é o valor que você tem que buscar apenas. Né? A gente atende inúmeras pessoas por dia que escolheram o valor. Olha, doutor, ou olha, Fábia, eu optei pelo valor, na época vocês eram um pouquinho mais caro, ou na época o outro profissional que eu queria era um pouco mais caro, eu não conhecia vocês, eu escolhi o mais barato e agora eu estou com esse problema, né? Então, pessoal, a gente ouve de tudo, de tudo. Cada história que a gente escuta aqui, que às vezes dá vontade de bater em quem contratou e bater em quem está fazendo a sacanagem. Porque a gente vê aqui, segundo o relato dessas pessoas, desses supostos clientes, que não são nossos, que estão sendo, no meio do caminho, obrigados a pagar outras taxas inexistentes, que inventam documentos, né? E assim vão pedindo mais dinheiro. Então, assim, você vai se tornar refém. A partir do momento que você deu 1.000, 2.000 euros para uma empresa, e no meio do caminho ela começa, agora precisa de mais 100 euros, agora mais 50 euros, agora mais 30 euros, você não vai dizer, não, eu não vou dar, porque você vai perder aqueles 1.000, 2.000, 3.000 que você já deu. Então, escolha bem, leia bem antes do contrato, peça uma cópia do contrato antes de assinar, veja o que você está contratando. Não é preço que influencia, pessoal. Aprendam isso. Eu sei, como brasileiro, que a gente busca preço, mas não é, neste caso, não é preço, tá certo? Que deve ser o vilão de se colocar ali em evidência. Não. O que deve ser colocado em evidência é, primeiro, as suas cláusulas contratuais, os seus direitos, os seus deveres. Estão claros os seus direitos e os seus deveres? Não está? Peça para o advogado, doutor, eu não entendi isso. Isso aqui eu tenho que pagar? Se acontecer tal coisa, quem paga? Se tiver uma apelação, quem paga? Qual é o custo? Que documento mais o senhor vai me pedir? Até onde o senhor vai comigo no processo? O que ele te responder, veja se está no contrato. Se tiver, tranquilo. Se não tiver, fala, doutor, inclua isso que o senhor está me dizendo no contrato. O senhor está dizendo que vai ficar comigo até a minha certidão em mãos, que o senhor vai fazer
todo acompanhamento junto aos 3 órgãos após a sentença, ponha no contrato porque não tem. Olha, o senhor vai fazer minha apelação? Ponha no contrato porque não tem. Outra coisa, pessoal, exija, se você está vendo que o valor é muito baixo, né, se saiu desse parâmetro que eu estou dando, essa é a outra dica do dia, da noite. Se você verificar, nossa, eu achei um preço aqui maravilhoso. Primeira coisa que você tem que ter em mente eu quero uma cópia do contrato, o esboço do contrato para analisar, e 2, eu quero a cópia da apólice de seguro RC do italiano, do advogado que vai fazer a minha ação. Essas duas coisas, pessoal, se você já tem um preço baixo, uma dessas duas coisas você não vai ter acesso. Normalmente as duas você não vai ter, tá? Mas pelo menos o seguro você não vai ter acesso, né? E certifique-se, tem nota fiscal? Por quê? Imaginem vocês caindo amanhã numa malha fina. O que vocês vão justificar? Certo? Então, atentem-se. Eu falei que você é bom para falar sobre isso. Eu não consigo. Eu vou te falar, sinceramente, aqui, pessoal, me permitam, tá? Eu sei que não é o foco principal da live, mas o que eu escuto de gente procurando. Eu vou dar um exemplo. A pessoa entra no Facebook, ela aciona 10, 15 buscadores atrás de uma certidão. Tá certo? Todo profissional, não estou falando Zé Ruela, não estou falando orelha seca, calça branca, nada disso. Todo profissional de busca, ele tem um preço igual. Porque ele sabe o que ele estudou, ele sabe o quanto ele vai gastar, ele sabe a dor de cabeça que ele vai ter, ele sabe como que ele vai ter que atender. Já aquela pessoa que está aqui na Itália, coçando o bigode, e aí cai, né, a isca na vara ali, o peixinho morde, ele vai, vou tirar 50 euros aqui, só que ele não sabe sequer o que ele está fazendo. E o cara lá do Brasil tá tentando descolar um cara desse de 50 euros. Só que a hora que você vai verificar a certidão, ela é imprestável para o fim colimado. E aí? Aí ele vai lá e manda lá um certificado de nascita sem generalitar nenhuma, sem nome de pai, sem nome de mãe, sem nada, e aí? Ou que não pode ser usado pela administração brasileira, numa eventual retificação. Isso tem de monte. Ixi. Isso tem de monte. Tem certificado, pessoal, que sai daqui com a inscrição. Não pode ser utilizado por organismo brasileiro, por organismo público. E aí? Como é que você faz? Por exemplo. Então, tomem cuidado. O barato geralmente é cilada bino.